Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. E como a gente já avisou anteriormente, nós iniciamos hoje uma nova série de reflexões, não mais no livro dos Atos, nós encerramos o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje partimos para o estudo, da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos fazer então a leitura desses 7 primeiros versículos que já estão aqui projetados. Então você pode acompanhar a leitura comigo, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos. Vamos ter mais um tempo de oração e que nesse tempo nós possamos buscar aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Então peça ao Senhor que por meio da sua palavra fale com você nesse momento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, agradecer ao Senhor porque nós reconhecemos quem o Senhor é, e isso é muito precioso para nós, porque declaramos também aqui o teu senhorio, o teu reinado sobre as nossas vidas. E também, ó Pai, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor das nossas vidas, e declaramos também, ó Pai, a nossa dependência de Ti. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós precisamos ouvir a Tua voz para nos dar direção. E que nesse momento, ó Pai, quando nós separamos um tempo de qualidade para estarmos em comunhão contigo, o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós pedimos que o Senhor também abra o nosso entendimento, que o Senhor mesmo afaste de nós aquilo que possa tirar a nossa atenção e não permitir que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para falar à nossa vida. Pai, que o Senhor seja o centro da nossa existência, mas também seja o centro da nossa atenção nesse momento. Fala, Senhor, com cada um de nós, fala com o teu povo, e que nós possamos sair daqui cheios da tua presença e também desafiados a sermos sal, luz, presença do Senhor nesse mundo que tanto precisa de ti. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, talvez nós estejamos diante de um dos documentos mais importantes de toda a Escritura. Para vocês terem a ideia da importância da carta de Paulo aos Romanos, Agostinho, lá no século IV, disse a respeito da carta aos Romanos que foi por conta dessa carta que o seu coração se voltou a Deus. Alguns conhecem como Agostinho se converteu. Agostinho ouviu uma voz, teve um sonho precioso do Senhor, e nesse sonho, essa voz sobrenatural falava ao seu coração: leia a carta aos Romanos. E por meio dessa carta, ele se aproximou de Deus. Martim Lutero, o reformador, o primeiro reformador, também teve uma experiência especial com a carta de Paulo aos Romanos. Aliás, essa era a carta que ele considerava mais importante de toda a Bíblia. E foi mediante a leitura e o estudo da carta de Paulo aos Romanos que Martim Lutero desenvolveu quase toda a reforma e a sua doutrina mais importante, que é a doutrina da justificação pela fé. John Wesley
grande evangelista, grande pregador, grande pastor, fundador da igreja metodista, John Wesley diz que se converteu ouvindo a leitura de alguém da carta de Paulo aos Romanos. Calvino, João Calvino, talvez o maior sistematizador, maior pensador da reforma protestante, ele disse o seguinte a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Quero pedir para o pessoal da projeção projetar. Ele disse o seguinte: se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão dessa epístola, da carta aos Romanos, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. João Calvino estava dizendo que se nós entendermos aquilo que Paulo estava escrevendo aos Romanos no passado, nós conseguimos entender aquilo que Deus tem de mais precioso para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você a embarcar comigo nessa série de reflexões com muita atenção e o desejo no coração de compreender aquilo que Paulo, inspirado por Deus, deixou de tão precioso para nós. É uma carta que estamos diante, portanto, a gente precisa começar a refletir em cima dela como uma carta. Lembremos que nos nossos tempos, quando a gente vai escrever uma carta, hoje a gente não escreve muito, né? Mas já escrevemos cartas no passado, e quando a gente escrevia uma carta, nós tínhamos um modelo de escrita. Nós começávamos lembrando quem era o nosso destinatário. Lembra lá, caro fulano, não era assim que a gente escrevia? Escrevo tal coisa. E no final dessa carta a gente assinava, ou a gente colocava quem estava escrevendo essa carta. Essa era a forma, o gênero como nós escrevíamos a carta ou as cartas no nosso tempo. Mas a cultura mudou também ao longo dos tempos como se escrevia uma carta. Por exemplo, na época de Paulo, quando as pessoas escreviam uma carta, essa escrita era diferente. Começava-se então escrevendo a carta, se apresentando. Em vez de você colocar quem era o destinatário, se colocava quem estava escrevendo a carta, e fazia-se ali uma apresentação. Esse era o modo de se escrever uma carta no tempo greco-romano. E depois dessa apresentação vinha uma saudação pequena, e aí sim, para quem você estava destinando essa carta. Essa abertura deveria ser muito sucinta, para que a carta não tivesse ali uma extensão muito grande e não fosse cansativa para quem fosse ler e escutar essa carta. Mas nós estamos diante de uma carta que não tem uma abertura tão pequena assim. Se os irmãos perceberam, são 6 versículos onde Paulo faz a sua apresentação, mas ao mesmo tempo ele já faz uma saudação e escreve para quem ele está destinando essa carta. E é interessante que nessa introdução, diferente de todas as outras cartas que nós temos conhecimento do passado, nós encontramos uma profundidade gigantesca. Nós encontramos Paulo já trabalhando logo de início aquilo que ele deseja trabalhar ao longo da carta aos Romanos. É como se ele estivesse já nas suas primeiras palavras, nas suas primeiras frases, entrando no assunto com tudo e já falando para que ele veio, para que ele de fato está escrevendo. E nós entendemos que Paulo escreve essa carta num contexto de distanciamento. Nós vamos ver ainda no capítulo 1 que Paulo faz essa descrição e essa apresentação e fala sobre o tema, porque ele não tinha fundado a igreja de Roma, ele não tinha contato ainda pessoal com os romanos, e havia então a necessidade de se aproximar mais por meio de uma introdução, a fim de que esses irmãos e irmãs da cidade de Roma, da comunidade de Roma, não deixassem de ler o restante da carta, mas para que eles de fato pudessem entender aquilo que Paulo estava falando. E como eu disse, Paulo começa a escrever com tudo, e ele já anuncia o objetivo da sua carta logo nesses primeiros versículos. E nos primeiros versículos Paulo vai dizer que ele tem uma mensagem especial para trabalhar juntamente aos romanos. E o centro dessa mensagem é o Evangelho. Talvez seja por isso que Calvino escreveu que se nós entendermos aquilo que Paulo está dizendo na carta aos Romanos, nós teremos aberto um acesso precioso para entendermos toda a Escritura. Talvez a gente saiba mais ou menos o que signifique o Evangelho,
mas quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós nos aprofundamos ainda mais no que significa o Evangelho. E é nesses primeiros versículos que nós temos aqui na nossa frente, que eu gostaria de trabalhar com vocês algumas notas introdutórias à carta de Paulo aos Romanos, já demonstrando a profundidade que existe nesses 7 primeiros versículos. Aliás, meus irmãos e irmãs, é interessante que Paulo aqui faz uso de uma sabedoria muito grande, porque ele faz um jogo de palavras incríveis aqui, que talvez na primeira leitura a gente não compreenda, mas observando mais a fundo a gente começa a entender tanto o contexto que Paulo estava escrevendo, como aquilo que ele quer passar para aquelas pessoas que lerão a sua carta. E a primeira coisa que nós queremos destacar aqui a respeito desses versículos, como nota introdutória, é que Paulo começa a trabalhar juntamente aos leitores romanos e também nós que lemos, os leitores contemporâneos, quem é o Senhor e Rei da nossa vida. Na sua apresentação ele diz que ele é escravo, ele é um servo de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é um nome, mas que Cristo é um título. Talvez você ainda não saiba, dessa informação, mas Cristo não era o sobrenome de Jesus. Mas Jesus é o nome de Jesus e Cristo é uma titulação. No judaísmo, Cristo era sinônimo, a mesma palavra do que Messias. E Messias, na visão judaica, se referia a alguém que era ungido do Senhor, a autoridade do Senhor. Aliás, quando nós lemos o Antigo Testamento na língua original, nós vamos perceber que todos os reis do passado, eles foram ungidos pelo Senhor, ou seja, eles eram como Cristos, pessoas que foram ungidas para governar com a autoridade de Deus. Por isso, quando nós falamos de Cristo, na visão também do Antigo Testamento, nós nos referimos a alguém que tem a autoridade de um rei. Portanto, o que Paulo está dizendo é que ele é escravo de um Jesus que é rei. Ele se apresenta como alguém que é servo desse rei, que não é só um rei terreno, mas também é um rei celestial. Mas aqui entra um pouco o jogo de palavras, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, porque Paulo está escrevendo aos romanos. E é bom que nós nos lembremos que Roma era a capital do Império Romano. E quem morava em Roma era o imperador, o César, o homem mais poderoso daquela época, que dentro das suas titulações era também conhecido pelos romanos como um filho de Deus, como alguém que viera da parte de Deus. Então, quando Paulo está escrevendo que ele é servo de Jesus Cristo, ele está dizendo aos romanos que tinham esse conhecimento que César era uma espécie de Cristo, que César não é o rei, mas que Jesus é, de fato, o rei das nossas vidas. Agora imagina você, a coragem que alguém tem que ter para enviar uma carta para o coração do império e dizer às pessoas romanas, cidadãos romanos, de que o imperador César não é o Senhor enviado por Deus, mas que o Senhor enviado por Deus, o Rei das nossas vidas, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele explica que Jesus não é rei apenas por uma descendência humana. Ele vai dizer que Jesus sim tem uma descendência real humana, uma majestade humana, porque ele é descendente direto de quem? De Davi. Mas Jesus também é rei celestial, porque ele vem da parte de Deus, e a prova desse poder é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, Jesus é o único que tem autoridade para de fato ser chamado de César, para de fato ser chamado de Senhor, para de fato ser chamado de rei, porque ele é rei não só segundo a descendência humana, mas também segundo a descendência real celestial. E é assim então que Paulo começa a sua carta, dizendo para cada um de nós, quem é o Senhor e o Rei da sua vida, da minha vida, da vida dele e da vida da igreja. É assim que nós começamos a ler Romanos, e nós precisamos, sempre quando formos ler os versículos de Romanos, ter essa ideia em mente. Paulo está falando, está trabalhando com a igreja a partir do reinado de Jesus Cristo.
Mas Paulo vai ainda mais longe, porque ele dá uma segunda nota introdutória da carta de Paulo aos Romanos. Ele vai dizer também quem é que testemunha a respeito desse Senhor, quem é que testemunha a respeito desse reinado. Porque é bom que lembremos, lá no final do capítulo 28 de Atos, o reverendo Sérgio Gini trabalhou isso na semana passada. Nós também trabalhamos sobre isso, no final das nossas pregações em Atos dos Apóstolos. Quando nós chegamos no capítulo 28, Paulo chegando em Roma, quando ele aluga a casa e ali passa 2 anos ensinando as pessoas, um grupo que ele ensina na sua casa é justamente um grupo de judeus. E para esse grupo de judeus, ele fala sobre a esperança que existe no coração de todo judeu, que espera por um rei segundo as Escrituras, que espera pelo Messias segundo as Escrituras. Então é bom que a gente lembre, meus irmãos e irmãs, que a comunidade de Roma, a comunidade cristã para quem Paulo estava escrevendo, não era só vivida ou integrada apenas por romanos, mas também era integrada por judeus. E Paulo não queria apenas que os romanos entendessem que Jesus era rei e senhor, mas ele queria também que os judeus entendessem que Cristo era de fato Jesus. E por isso ele passa a trabalhar, dizendo que essa esperança de Israel, que nós encontramos no Antigo Testamento, os profetas, os salmos, os livros de sabedoria, toda a escritura do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a boa notícia, ou o evangelho que os judeus esperavam. Os judeus esperavam algo que estava descrito, prometido no Antigo Testamento. E Paulo vem dizer, por meio dessa abertura, essa nota, aos judeus também que viviam em Roma, que essa boa notícia, que esse evangelho já tinha chegado, já tinha vindo. Eles não precisavam mais esperar, porque Jesus Cristo, de fato, é o Rei, a esperança de Israel. Mas perceba uma coisa interessante, meus irmãos, aqui entra de novo o jogo de palavras do apóstolo Paulo. A palavra evangelho, que nós conhecemos muito no nosso meio evangélico, é uma palavra que todos nós sabemos explicar. Evangelho quer dizer boa notícia, mas a palavra evangelho, no contexto romano, não era uma palavra desconhecida. Os romanos também usavam essa palavra. E Paulo então empresta essa palavra para colocar dentro de um sentido eclesiástico, um sentido mais de igreja, porque evangelho na cultura romana significava uma nova esperança. Quando alguém falava assim, eu tenho um evangelho, ele estava dizendo, eu tenho nova esperança, eu tenho uma notícia de uma nova era, uma boa notícia. E essa palavra evangelho também era uma palavra usada para anunciar o nascimento ou a ascensão de um imperador. Quando o imperador nascia, então as televisões da época, aqui usando uma brincadeira, começavam a anunciar o evangelho, a boa notícia. O imperador nasceu, o imperador subiu ao trono, o imperador vai trazer uma nova esperança, o imperador vai trazer uma nova era. Portanto, evangelho no contexto romano significava anunciar alguém que tinha trazido uma nova esperança. A boa notícia estava se referindo também sempre a um rei. E quando Paulo diz aos judeus e também aos romanos a respeito do evangelho, das boas notícias que ele tem para compartilhar, ele não olha para o ambiente romano, mas ele empresta essa palavra para dizer aos cristãos daquela época, para dizer aos judeus daquela época, e também para dizer a nós, que nós temos uma nova esperança, que nós temos a marca de uma nova era, que nós temos um novo imperador, um novo rei sobre as nossas vidas, que se chama Jesus. O evangelho não diz respeito, segundo Paulo, olhando para as escrituras, a alguma coisa humana que surge para trazer algo de especial ao nosso coração. Mas o evangelho tem a ver com a boa notícia que vem da parte de Deus, que se chama Jesus Cristo, e que tem o poder de transformar as nossas vidas. E essa é uma mensagem que não serve apenas para os tempos passados, mas também ao nosso coração, porque muitas pessoas hoje, como diz o teólogo e pastor Calbart, que tem idolatrado esperanças do tempo moderno como se fossem a solução para as suas vidas. No contexto de país que nós vivemos,
infelizmente, nós também temos gritado evangelho, boas notícias, para alguns dito imperadores, políticos que sobem aos tronos desse mundo, quando nós sabemos que a palavra de Deus nos faz olhar justamente para Jesus, sendo o Rei das nossas vidas e a nossa única e verdadeira esperança. Portanto, nessa segunda nota que Paulo traz aqui, ele faz os judeus refletirem e também a cada um de nós, quem é que de fato tem ocupado o trono da nossa vida? Quem é que de fato nós ouvimos um testemunho e se torna no nosso coração a nossa esperança? Aquele que marca a nossa existência entre antes e depois, surgindo em nós uma nova era. Quem é aquele que nós temos um encontro tão forte que podemos dizer, eu era um antes, assim como temos na história, e um outro depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é esse? Essa é a segunda nota. E a terceira e última nota, que Paulo vai trazer nessa introdução à carta aos Romanos, é justamente a relação que ele tem com esse evangelho. A relação que ele tem com esse rei. E a primeira coisa que nós já falamos lá no primeiro tópico, na primeira nota, que nós voltamos a citar aqui, é que Paulo se considera um servo desse rei. E é interessante que John Stott, quando vai comentar a respeito dessa passagem, ele vai dizer que a palavra que aparece aqui, que é a palavra doulos no grego, seria melhor traduzida como escravo e não servo. Porque o servo ainda conhece algumas coisas e tem alguns privilégios dentro da casa do Senhor. Mas o escravo, ele é aquele que está totalmente disponível à vontade do seu rei e Senhor. E é assim que Paulo se coloca na presença de Jesus. Ele se apresenta como escravo desse rei que ele conhece e que ele anuncia como Jesus. Jesus é aquele que ele devota toda a sua vida. Jesus é aquele que é o rei da sua existência e para Jesus é para ele o motivo da sua existência. Paulo nos faz entender que nós, quando confessamos Jesus como nosso rei e Senhor, nos tornamos súditos, escravos desse reinado e nos colocamos totalmente à disposição dele. Pare para pensar um pouco, meu irmão, minha irmã, sobre esse fato, porque nós já ouvimos isso milhares de vezes, que Jesus é o Senhor e o Rei da nossa vida, mas na prática, Jesus tem reinado na sua existência, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, da forma como você vive para ter exclusiva disponibilidade para o Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo. Quando Paulo se apresenta aos romanos, ele chama também os romanos a viverem como servos de Jesus. Mas Paulo não se apresenta apenas como servo em relação ao evangelho, ao senhorio de Jesus, ele se apresenta como um apóstolo. E aqui mais uma vez ele faz uso do jogo de palavras, porque apóstolo também é uma palavra emprestada do ambiente romano. Para vocês terem uma ideia, quando o imperador tinha um filho, ou quando o imperador subia ao trono, ele enviava apóstolos, mensageiros, para comunicar que uma nova era havia chegado. Subiu ao trono o imperador, o César novo, então envia pessoas com autoridade real para comunicar a toda a gente que nós vivemos agora sob um novo governo, sobre uma nova era, e esses apóstolos eram esses mensageiros enviados pelo próprio imperador. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus o separou para ser um apóstolo, ou seja, um mensageiro, e enviar ele para que todas as pessoas conheçam que nós estamos debaixo do reinado de Cristo, que começa a partir de Jesus uma nova era. No sentido literal da palavra, o que Paulo está dizendo aqui é que todos nós somos apóstolos. Todos nós que somos súditos, servos, escravos de Jesus, nos tornamos mensageiros da mensagem real, o Evangelho, e comunicar a todas as pessoas que a boa nova de Deus já chegou, uma nova era se inicia na vida das pessoas, é uma grande revolução, a revolução da graça. As pessoas não vão viver mais debaixo do pecado, não vão viver mais debaixo do reino das trevas, mas vão ser transportadas para o reino de luz do Senhor Jesus. Nós somos mensageiros
também de Jesus, no sentido literal dessa palavra. Mas Paulo, nessa primeira nota, vai usar mais um jogo de palavras aqui interessante. Ele vai dizer que ele é servo, ele vai dizer que ele é apóstolo, mas ele vai dizer também que ele é separado. E é bom que os irmãos lembrem que a palavra fariseu significa, numa tradução livre para português, separado. A palavra fariseu significava separado de alguma coisa. Quando existiu o período interbíblico, quando acaba o Antigo Testamento para começar o Novo Testamento, o mundo grego começa a dominar todas as culturas, e as culturas começam a invadir com força os povos dominados pelo mundo grego. E essa cultura forte também começou a entrar dentro do judaísmo. E aí começa a surgir um problema, porque as pessoas estavam deixando de serem fiéis a Deus, para começarem a observar as filosofias gregas. Surge então um movimento religioso bastante radical no judaísmo, chamado fariseus, ou seja, separados. Separados do quê? Separados para quê? Eles eram separados da cultura grega e para Deus. E Paulo, os irmãos vão se lembrar disso, ainda como um judeu fervoroso, era um fariseu. Mas agora ele diz que ele não é mais um fariseu judeu ou um separado para as coisas da lei, mas agora ele é um separado para as coisas de Jesus. Ele não está mais preocupado com a antiga forma de vida da religião judaica, mas agora ele quer aderir com força à separação que Deus exige da nossa vida no seu Filho Jesus Cristo. Ele já não vive mais segundo a lei, mas vive segundo a graça. É interessante que a palavra fariseu, no grego, tem a mesma raiz da palavra separado que nós encontramos aqui nesse texto. O que Paulo estava ensinando logo no início da sua carta aos Romanos você é separado para quê? Você foi separado por quem? É dessa forma, meus irmãos, que Paulo apresenta a sua forma de se relacionar com Jesus e também com o Evangelho. E aqui nós queremos então resumir essas notas que Paulo faz inicialmente, para que nós possamos refletir algumas coisas na nossa vida, logo que iniciamos as reflexões na carta de Paulo aos Romanos. Primeira, quem é o verdadeiro Senhor da sua vida? Nós vamos encontrar isso bastante na carta de Paulo aos Romanos. Quem de fato é o rei e governa sobre você? Será um político moderno? Será uma ideologia moderna? Será alguma coisa que você leu de precioso no seu livro de cabeceira? Será que é a sua profissão? Será que são as pessoas que são próximas de você? Ou será que é Jesus Cristo? Quem você confessa como o rei da sua vida? Segunda importante pergunta que nós lemos aqui no início, que nós precisamos responder ao longo das reflexões de Paulo aos Romanos, mas também hoje nós podemos nos questionar: o que é o Evangelho para nós? Quem testemunha a respeito desse Evangelho na nossa vida? O que é o Evangelho para nós? São boas notícias que transforma alguém que vivia de uma forma no passado e que é de outra forma, porque uma pessoa transformou a sua realidade. O que é o Evangelho para você? Apenas uma palavra que serve para você barganhar com Deus as coisas que você deseja? Ou de fato uma palavra que transforma o seu coração e faz com que você seja nova criatura, assim como nós encontramos nos textos bíblicos? Terceira pergunta: você serve a quem? Você serve a quem? Você é escravo de quem? Nos nossos dias, nós nos escravizamos a nós mesmos, aos nossos próprios desejos. Estamos vivendo segundo a nossa própria vontade, a vontade da nossa carne. Será que de fato somos súditos, servos, escravos desse rei que nós confessamos? Outra pergunta importante: você é mensageiro do quê e de quem? Que tipo de mensagem tem saído da sua boca? Uma mensagem de uma má notícia?
né? Porque hoje às vezes o crente se ocupa mais de dar notícias más do que notícias boas. Os crentes hoje são mais mensageiros do caos do que da salvação. Os crentes hoje falam mais sobre o inferno do que aquilo que Jesus veio para fazer na vida das pessoas. Os crentes estão ocupados muitas vezes até mesmo com fofocas mundanas, palavras maliciosas, comentários que espeta a pessoa conhecida, do que propriamente anunciar as boas novas da parte de Deus. O que tem saído da nossa boca, meus irmãos, como mensageiros? Outra pergunta importante: você foi separado por quem? Você de fato está separado para as coisas de Deus? Ou você separou a sua existência para os seus caprichos, para os seus planos, para os seus sonhos, para as suas vontades, para os seus desejos, para as coisas desse mundo? Para quem você se separa? Perceba que a palavra fariseu, dentro do contexto judaico, carrega em si um tom radical. E muitas vezes nós fugimos desse radicalismo, nós queremos negociar 50% da nossa vida para Deus, quando é 50%, e 50% para nós. Se eu confesso Jesus como Rei, eu tenho que entender que a minha vida é totalmente separada para Ele. Essas são perguntas, meus irmãos e irmãs, que Paulo resolveu responder na sua vida, e agora também quer ensinar os discípulos e discípulas de Roma, bem como também nós, que somos discípulos e discípulas dele no tempo presente, para que nós possamos responder com convicção a essas perguntas e vivermos uma vida de acordo com o reinado de Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, os tesouros mais preciosos de Deus serão acessíveis a nós, como diz João Calvino. Que você, meu irmão e minha irmã, possa abrir o seu coração para entender aquilo que Paulo, inspirado por Deus, tem a dizer ao nosso coração na carta aos Romanos. Que o radicalismo, que a revolução da graça encontre o seu coração e transforme toda a sua vida. Que você agora, rodeado por essas perguntas que Paulo faz logo no início da sua carta, possa ter um tempo de oração e de repente ir respondendo essas perguntas. E se em alguma dessas perguntas você travar, então que você peça para Deus ajudar na resposta sincera, na resposta correta, a fim de que, assim como Paulo e os romanos, a nossa vida possa ser totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declare a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, declare, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pai, nós queremos também declararmos, assim como o apóstolo Paulo, o teu reinado sobre as nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, que Jesus é o nosso único e verdadeiro Senhor, Rei e Salvador, ó Pai. Nós queremos declarar aqui que a boa nova do Evangelho atingiu o nosso coração e transformou as nossas vidas. Nós não somos mais como éramos, ó Pai, mas temos uma vida separada, consagrada ao Senhor. Queremos viver, ó Pai, a cada dia mais com pessoas que te servem em espírito e em verdade, pessoas que são enviadas por Ti para serem mensageiros dessa boa nova a outras pessoas, e pessoas que vivem, ó Pai, também como imitadores verdadeiros do Senhor Jesus. Que todas as perguntas, ó Pai, que nós encontramos no início da carta de Paulo aos Romanos sejam respondidas não só corretamente por nós, mas verdadeiramente também, ó Pai.
Nosso desejo é que o Senhor reine sobre nós. O nosso desejo é que a boa nova do Evangelho tenha significado celestial na nossa vida. O nosso desejo, ó Pai, é vivermos para o Teu serviço. O nosso desejo é vivermos como enviados pelo Senhor. O nosso desejo, ó Pai, é sermos separados exclusivamente para Ti. Que o Senhor esteja falando de maneira muito forte ao coração do Teu povo nesse instante, e levando a cada um a ter, ó Pai, transformação e conversão em suas vidas. Abençoa, Pai, o Teu povo. Abençoa as nossas vidas. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Mas também, ó Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, transformando a cada um de nós, a fim de que nós possamos também abençoar a todas as famílias que nós nos relacionamos. Essa, Pai, é a nossa oração no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a vida da tua família, para que vocês, povo de Deus, sejam servos, enviados, mensageiros e separados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Excelente semana para todos e fique atento sempre às nossas programações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Eu esqueci. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz. Os nossos corações